A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós estamos, nesses dias, ministrando sobre o poder de Deus e nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero hoje ministrar sobre Jesus e o Espírito Santo. Mas antes de eu ministrar, você percebe que o vídeo de ontem e de hoje não está muito iluminado. Até peço perdão para vocês. Eu estou aqui na casa do meu filho e não é um lugar muito apropriado para filmar, porque não tem iluminação adequada para isso. Eu quero que vocês estejam nos perdoando por isso. Nós estamos numa capacitação aqui de pastores, uma reunião de pastores, juntamente com o pastor Luiz, que está ministrando. Então eu estou aqui até amanhã, né? Amanhã à noite eu estou indo embora. Então eu quero falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e dê um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém? Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 5, versículo 8 a 1, onde Paulo fala do amor de Deus manifestado através da vida de Jesus e através do sacrifício de Jesus. Você sabe que Jesus Cristo é a justiça de Deus, né? Então Romanos capítulo 5 está falando tanto do amor como da justiça de Deus. Olha o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Jesus Cristo, na realidade, ele é a nossa justiça. Nós somos inseridos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então nós temos aqui um Deus todo amoroso. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus todo amoroso, ele também é um Deus que é justiça. E quando nós falamos de justiça, você tem que entender que justiça é um dos atributos naturais de Deus. Deus é justo. Essa é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. Agora, o que significa justiça? Então, quando nós falamos de justiça em termos gerais, justiça é dar a cada um o que é de direito. O que essa pessoa merece. Justiça é isso. Então, justiça fala do quê? De responsabilidade e também fala de disciplina. Então, quando nós falamos de justiça, é exatamente isso. É dar aquilo que a pessoa merece, a responsabilidade também, no caso, disciplina. Então, Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então, o homem pecou. Quando o homem pecou, a consequência do pecado foi o quê? A morte. Então, o homem morreu. Isso aconteceu quando, pastor? Isso aconteceu lá no Éden. Quando Deus falou, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer. Inclusive a árvore da vida, que aponta para Jesus Cristo. Deus não o proibiu de comer da árvore da vida. Mas ele proibiu de quê? De uma árvore só. Qual que era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus falou, olha, no dia que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Você vai morrer, não tem jeito. Então, o salário do pecado foi a morte. Naquele momento, entrou o pecado no mundo. Ou seja, qual foi a consequência desse pecado? A morte. A Bíblia diz que a natureza foi afetada por conta do pecado do homem. A natureza geme. Tudo foi afetado por conta do pecado do homem, ou seja, a morte entrou. A morte agora faz parte dessa terra, faz parte, é uma consequência do homem. Ou seja, ele vai morrer. Isso é um fato. Só que o salário do pecado é a morte. Então agora está o quê? Estabelecida uma dívida. Ou seja, uma dívida que o homem agora tem que pagar para Deus. Agora, como que o homem vai pagar? Porque tinha que ser o homem sem pecado. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Deus olhou na terra e não viu um homem, um justo sequer.
Agora, como que vai pagar a dívida? Só que existe uma lei que o próprio Deus estabeleceu, que se houver um parente próximo que tem condições de pagar essa dívida, ele poderia pagar essa dívida. Agora entra a questão. Aí que Jesus Cristo entrou na história. Deus enviou Jesus Cristo. Mas para Jesus Cristo pagar a dívida do homem, ele não poderia pecar. Ele teria que viver na terra e não pecar de maneira nenhuma. Porque se ele pecasse, não tinha condições de pagar a dívida que foi estabelecida lá no Éden, que o salário do pecado é a morte. A partir desse momento, nós somos separados, desconectados das coisas de Deus, desconectados de Deus. Por quê? Entrou a morte, houve separação, foi desconectado, foi desligado de Deus. Aí Jesus Cristo, ele entra na história, só que para ele pagar a dívida, ele tinha que abrir mão do quê? De todas as prerrogativas divinas. Ou seja, ele tinha que abrir mão de todo o poder divino. Ele teria que andar aqui na terra como homem, como eu e você. Todas as tentações que nós passamos, Jesus passou. Jesus foi tentado pelo diabo em todas as coisas. Ele foi tentado pelo diabo a ter dúvida de Deus. Ele foi questionado até da sua filiação. Se tu és mesmo um filho de Deus, pula daqui. Então, em tudo ele foi tentado. Ele passou fome, ou seja, nudez, frio, não tinha onde encostar a cabeça. Passou em todas as necessidades humanas, Jesus passou. Ele foi até traído, foi abandonado, foi rejeitado, em tudo, em tudo. Isso é poderoso. E ele passou tudo isso como homem. Qual é a diferença? Que ele venceu tudo no poder do Espírito Santo. Jesus, ele andava fluindo no Espírito Santo. Então, todos os milagres, todos os sinais, ressuscitar mortos, dar vista ao cego, curar o mudo, ele voltar a falar, expulsar o demônio, foi tudo no poder do Espírito Santo. Não foi na sua prerrogativa humana. Ou seja, ele fluía cheio do poder do Espírito Santo. Ele venceu todas as coisas, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo, ele venceu tudo debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus fluía em todo momento pelo Espírito Santo de Deus. Isso que eu e você temos que entender. A questão é, ele venceu todas essas coisas como? Fluindo no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe, querido? Jesus, ele não pecou. Ele resistiu o diabo. Ele resistiu todas as necessidades. Ele andava fluindo no sobrenatural. Ele realizava milagres debaixo de uma unção, debaixo de um poder, fluindo no Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou te falar. Se Jesus passou pela essa terra, fluindo, cheio do Espírito Santo, ele venceu o diabo cheio do Espírito Santo, venceu todas as necessidades, todas as traições, todos os abandonos cheios do Espírito Santo. Se ele venceu por isso, imagine aí você. Se nós queremos ser exitosos, vitoriosos, nós devemos o quê? Fluir no Espírito Santo. Não queira viver uma vida menor do que aquilo que Deus tem para você. Eu e você precisamos fluir no Espírito Santo. E muito mais. Nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por mim e por você. Olha só, isso é poderoso. Eu falei em Romanos 6:23, que diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Só que Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu até a morte. E o versículo não termina aí. O apóstolo Paulo continua, olha o que ele diz. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, ele nos deu de graça. Qual é o dom gratuito de Deus?
é a vida eterna. Agora, como é que nós conquistamos? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele conquistou isso no nosso lugar. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Como que ele pagou? Ele não pecou, fluindo. Enquanto esteve aqui nessa terra, ele fluía no Espírito Santo, sem as prerrogativas divinas, sem a glória. Ele abriu mão de tudo isso para andar nessa terra como homem, mas fluindo no Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos disso, meu irmão. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo fluía no Espírito Santo, cheio de poder. Se Jesus andou assim, quem dirá eu e você? Eu e você precisamos fluir no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso, meu querido? Então abraça essa palavra. Que você possa dizer amém, eu creio, pastor, essa palavra é para a minha vida. Então ore pelos seus alvos. Ore pelos alvos da igreja. Ore pela sua casa, pela sua família. Ore pelos dons do Espírito Santo. Ore para que você possa fluir no Espírito Santo. Sabe, se reúna. Após ouvir esse vídeo, se reúna com sua família na sua casa. Estabeleça ali a ceia, o culto doméstico nesse momento que nós estamos ministrando, nesses 21 dias. Estabeleça ali, andando nesse sobrenatural, se movendo no sobrenatural. Ore pelos dons. Sabe, compartilhe a ceia ali com os seus entes queridos. Compartilhe do pão, compartilhe do cálice. Ore por eles. Libere dons do Espírito Santo. Sabe, faça a declaração que nós estamos fazendo. Quero fazer outra declaração hoje em cima daquilo que nós ministramos. Se você não conseguir acompanhar pelo vídeo, ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Amém? Qual é a declaração, pastor? Olha só. Nasci segundo a vontade do Senhor pelo seu Espírito. E nada pode me parar, nada pode te parar. Foi plantada em você a fonte de água viva. E ela está posta para fluir a eternidade afora. Ela é uma fonte infinita de vida e de poder. Você vai fluir, você vai desfrutar, você vai compartilhar dessa vida e poder. E aonde você estiver e por onde você passar, você vai compartilhar dessa fonte de poder. E você vai fluir nesse poder. Amém, meu querido? Que você receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Uma ótima e excelente noite. Fica na paz, meu querido.